Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta segunda-feira, dia 6 de setembro, com a nossa Academia Espiritual. Que bom estar com você, que bom partilhar dessa palavra de Deus e poder oferecer alguns pontos para meditação e oração. Que bom podermos juntos estarmos em contato com a palavra de Deus e deixar que essa palavra aqueça nosso coração. Se você está nos acompanhando pelo canal do YouTube, não esqueça de deixar seu joinha aí para que este vídeo possa ser considerado como relevante e que Deus abençoe muito você. Vamos então à palavra de Deus no Evangelho de hoje, segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Lucas capítulo 6, versículos de 6 a 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu, num dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam, para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus veio até nós para perceber a nossa doença e miséria e para nos oferecer a salvação. No Evangelho de hoje, Jesus na sinagoga percebe aquele homem com a mão seca e percebe também os corações fechados e duros daqueles outros homens na sinagoga, os mestres da lei e os fariseus. Aquele homem deficiente, paralisado, o Senhor oferece espontaneamente a cura e a salvação. E interessante que o Evangelho começa dizendo assim: Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Jesus faz primeiro o ensinamento, porque não é só um milagre. Um milagre pode nos levar a Jesus, mas é a palavra, o anúncio do reino que importa em primeiro lugar. Jesus não veio só para fazer milagre, mas veio para anunciar o reino e para convidar os homens à vida eterna nele. Então nós encontramos Jesus que ensina, e ensinando ele cura, mas curando também ele ensina, não é? Primeiro Jesus está ensinando, e a sua palavra tem poder de cura se o coração estiver aberto. Mas quando ele faz um milagre,
ele também está ensinando muito mais sobre o reino de Deus. Naquela época, na cultura, a mão direita era o símbolo da capacidade de fazer as coisas, né? Isso, infelizmente, foi passando de cultura em cultura e trazendo uma prioridade a quem era destro e causando estigma, né, para quem é canhoto. Mas no fundo aqui nos ajuda a perceber esta verdade, né? Um sinal aqui. A mão direita simboliza a capacidade de fazer. Se este homem tinha a mão direita seca, significava que ele estava incapacitado e por isso rejeitado, de certo modo, colocado para escanteio. Então, para aquele homem, a mão era necessária para garantir até o sustento da sua família. Quanto sofrimento, quanto drama. Jesus conhecia o drama daquele homem, conhecia a dor, conhecia a miséria que ele trazia. Como Jesus conhece também o drama de cada um de nós e o drama da humanidade, que por causa do pecado fica paralisada e não consegue fazer o bem, não consegue fazer o propósito de Deus. Jesus, então, que conhecia toda aquela realidade, conhecia também o coração dos escribas, dos mestres da lei, fariseus, que estavam mais preocupados com o rito do dia do sábado do que justamente com a vida. Jesus, ao contrário, dá valor à vida, que é mais importante, salvar uma vida ou deixar morrer porque é sábado, né? Ele restaura a vida, ele restaura a autoestima, ele devolve a saúde, ele devolve a dignidade. Agora, o que Jesus faz aqui é como num rito, numa mudança, né? Jesus vai dar 3 ordens a esse homem. Não era simplesmente um milagre. Jesus primeiro diz para o homem: levanta-te. Era preciso que aquele homem, a gente fazendo então uma leitura espiritual, admitisse publicamente a sua deficiência. Talvez ele estivesse lá no cantinho, escondido, com a mão quase que para que ninguém percebesse. Jesus vai dizer para ele: levanta-te, admita publicamente a sua deficiência. E Jesus continua: vem para o centro, vem para o meio, mostre para todos a real situação. E aí então, a hora do milagre, estende a mão. Aquilo que ele nunca conseguiu fazer, porque ele tinha a mão seca, não conseguiria estender a mão. Agora ele fará se obedecer a Jesus. E olha que leitura espiritual disso a respeito do pecado. É preciso eu admitir que eu sou fraco, que eu sou pecador, que o veneno do pecado me envolve, me enlouquece, me distancia de Deus. É preciso eu assumir e mostrar diante de Deus, diante de Jesus, que eu sou pecador. Mas é preciso que eu tenha fé de obedecer ao Senhor. Estenda a tua mão para ficar curado. Deseja, peça o perdão, busque a misericórdia. O amor era a exigência absoluta para Jesus. Ele não estava ali para destruir, para condenar aquele homem, mas para salvá-lo. O imperativo era o amor e não simplesmente as tradições religiosas do que pode e não pode naquele momento. Agora tem um outro sentimento muito feio que aparece no finalzinho do Evangelho. Diante do milagre, diante da salvação que Jesus realizou, eles ficaram, os fariseus e os mestres da lei, com muita raiva e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. É preciso ficar atento para que a gente não fique com raiva das bênçãos e das graças que Deus pode estar fazendo
perto de nós para pessoas que às vezes a gente não quer. É preciso nos alegrarmos com a salvação que Deus traz. Assim, podemos dizer que o apelo que essa palavra de hoje traz é o amor e a misericórdia revelados em Jesus. A condição é mostrar-se doente para que Jesus possa curar. É apresentar-se no meio, na frente de Jesus. Agora, a advertência: é preciso preocupar com a vida em primeiro lugar, e não apenas com a regra, com a lei. E agora nossa academia espiritual. 3 passos que nos ajudam a meditar e praticar essa palavra de Deus. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Primeiro passo, o alongamento. Invoque o Espírito Santo. Peça os seus dons, sua luz, sua sabedoria. Faça um silêncio amoroso diante do Senhor. Segundo passo, o aquecimento. O que é que tem secado a sua mão, a minha mão, impedindo-nos de viver segundo o plano de Deus? Reflita sobre isso. O que é que tem secado a minha mão, impedindo-me de viver segundo o plano de Deus? E o terceiro passo, o treinamento. Estenda hoje na sua oração, diante de Deus, a sua mão seca para Jesus, sem medo, sem vergonha. Coloque-se de frente para Jesus e estenda a sua mão e peça que Ele te cure, que Ele te salve, que Ele te liberte. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.